Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 14 de agosto de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, por tudo que temos recebido, e rogando para que nos envolvam no manto de paz e de amor. Aproveitando, como sempre, agradecendo também a essa zelosa equipe da espiritualidade que compõe a Comissão de Abel Sebastião de Almeida, que muito antes de aqui chegarmos, já prepararam o ambiente, nos recepcionaram, já conhecem as nossas necessidades, estão a nos proteger sempre. Fazem parte daquele grupo de espíritos amorosos e amigos a quem sempre podemos recorrer, em todos os momentos da nossa vida. Então, meus irmãos, dando continuidade, eu vou pedir à nossa irmã Gisilda a gentileza de fazer a leitura de uma página desta obra tão interessante, Caminho, Verdade e Vida. Mensagens de Emmanuel, trazidas para nós por Chico Xavier. Muito obrigada. Preparatória dos nossos trabalhos. O título é Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse, Mestre. Isso está em João 20:16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico na sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos anos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro, ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem, e ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Que página, né? Não vou fazer interpretação, mas fica essa pergunta, né? O que ela teve que vencer? Paulo de Tarso, muita coisa, mas ele passou com a mesma veemência, que ele era aquele tribuno exaltado, ele vira para um outro lado, que é o lado justamente de a transformação pelo Mestre. Mas ela teve que vencer muita coisa e Jesus, por isso mesmo, mostra o exemplo que a gente pode. Não é isso? Que Jesus nos abençoe. Uma linda aula para todos nós. Vamos ouvir o nosso querido irmão... seu parafusinho. Nosso irmão Alcir. Muito obrigado. Muito bonito. Bem, meus irmãos, então agora, como disse a nossa irmã Gisilda, vamos prestar a máxima atenção no nosso querido irmão Alcir, que vai nos falar sobre médiuns psicógrafos, dando continuidade ao estudo do livro dos médiuns. Ele vai tratar dos itens
178 a 184 do Livro dos Médiuns. Que ele seja muito inspirado nesta noite. E vamos participar. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso meio amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O Dionísio combinou com vocês, hoje pergunta obrigatória, tá? Cada um tem que fazer uma, então fiquem alertas. Nós vamos falar sobre os médiuns psicógrafos, né? Kardec, na ocasião, chamou também de médiuns escreventes, mas é um termo que nós não usamos mais. E aí ele fala sobre todos os aspectos da psicografia, os mecânicos, os intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários, e os médiuns de pressentimento. Então vamos começar aqui no Itre 178, da introdução, e Kardec comenta: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Ele faz referência àquelas metodologias de tipologia, né, mesas girantes, que eram complicadíssimas, né? Para ele, deve entender todos os esforços por quanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Então, a psicografia permite uma relação entre encarnados e desencarnados mais fluida, mais suave, né? Com tanto mais afinco deve ser empregado quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e seu grau de aperfeiçoamento. E essa sempre foi a preocupação de Kardec nas comunicações, né? A qualidade da comunicação. Quer dizer, quem é que está comunicando e que mensagem, que qualidade de mensagem tem. Pela psicografia fica muito claro, o espírito se expõe muito mais, né? Então é muito mais difícil um falsário simular, porque num texto longo você pega ali aqueles pontos onde ele fraqueja, ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, é muito mais simples, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Quer dizer, a prática mediúnica, nós fazemos isso aqui, no dia a dia, a psicografia é mais fácil, né, de nós desenvolvermos, e é que exige aptidões específicas menores. E aí Kardec já começa, então, a trabalhar os diversos tipos de mediunidade de psicografia. No item 179, ele diz: quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater, né? Que é a sematologia, né? O conjunto da tipologia com expressão de sentimentos. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente, é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Nos processos mecânicos, se o médium não for muito educado, o espírito pode ultrapassar certos limites, né? E daí é o perigo do processo totalmente mecânico. Digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Qualquer violência, qualquer atitude mais agressiva no processo de comunicação é de um espírito imperfeito. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se. E outros lhe tomam o lugar. Quem? Espíritos de padrão vibratório inferior. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias
quer movimentando um objeto no que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Ele está mostrando que, no caso da comunicação por tipologia, ele vai movimentar um objeto, ele movimenta a mão do médium, não tem dificuldade nenhuma. O espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para assim ele acaba. Eu peguei um trecho aqui, é um vídeo, vai ter que subir um pouquinho o som, tá? Não se preocupa com o som não, que o som não é importante, pode deixar como está. A gente vê, é uma psicografia do Chico no Pinga Fogo, e a gente observar mecanicamente como a mão dele está se comportando. Ele começa a psicografia, essas são cenas reais do Pinga Fogo. Você vê Chico está totalmente de olhos fechados, não olha nem sequer para o papel, e olha a velocidade e o frenesi da mão. Olha lá. Totalmente mecânico, né? Totalmente dominado pelo mentor. Esse é um exemplo bom porque é um exemplo recente e que demonstra com muita clareza o que Kardec fala lá. O apresentador puxa o papel e ele continua escrevendo numa velocidade mecânica brutal, né? Olha lá. Esse é um pinga-fogo importante e que ao final o apresentador pergunta se Chico poderia trazer uma mensagem do seu mentor e diz, vamos tentar. E faz uma mensagem lindíssima de Emmanuel, e eu quis ressaltar só o aspecto mecânico da psicografia, né? Então, era isso. E Kardec reforça o aspecto da psicografia, que há de convir que a prancheta, a mesinha, a prancheta de bico, a mesinha, a cesta de bico e tal, qualquer desses instrumentos para fazer psicografia eram tenebrosos, né? Se a gente medir hoje a produção mediúnica, só no Brasil, de livros de literatura espírita através da mediunidade, vocês imaginem batendo a mesinha. 2 vezes é B, 3 vezes é C, teria o anotador lá, seria uma complicação nada. Nós não teríamos produzido, né, Memórias de um Suicida, por exemplo, ia demorar uns 30 anos para psicografar, porque bateu uma vez, não bateu, bate de novo. Então, Kardec reforça o seguinte, ultrapassado, né? Alguns se apegaram muito aos métodos antigos e tal, mas por simples diletantismo. Eu aproveitei para fazer uma comparação aqui. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve, o mecânico. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Mas a gente não tem dúvida, né? Você lê o livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, que a gente acabou de comentar aqui, a qualidade literária daquele livro, porque além de ser um livro espírita profundo e científico, tem uma qualidade literária que não seria possível se não fosse um mentor escrevendo. Então você tem um médium intuitivo, em que o espírito comunicante atua diretamente no cérebro do médium, passando a mensagem, o sebemecânico, em que ele combina o domínio do braço com a mensagem que ele está passando, e o médium mecânico, em que há um isolamento total e ele comanda o braço do médium, né? Então, voltando lá, porque a gente estudou no Hermínio Miranda, vocês lembram da comunicação da vista dupla diencefálica, né? Ou seja, o médium atua sobre o diencéfalo e provoca a visão. Nesse caso, o médium intuitivo recebe estímulos no córtex cerebral diretamente e o mecânico no cerebelo. Então, através da glândula pineal, há um acesso ao cérebro do médium e o espírito comunicante estabelece, em função das suas características pessoais,
se ele vai atuar direto sobre o córtex cerebral, inspirando com uma mensagem, se ele vai atuar sobre o cerebelo, atuando direto na movimentação do braço, né? E ele pode combinar essas duas coisas e ter o médium semimecânico, ou seja, ele tem consciência da mensagem e está escrevendo, né? Médiuns intuitivos. Então, Kardec esgota o médium mecânico e começa a tratar dos médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. Essa nomenclatura, no final, tem que começar a ser explicada, porque quando você fala em alma, é melhor falar só de espírito encarnado e espírito desencarnado. Mas aí o Kardec, como já tinha criado essa visão, tem que ficar explicando, né? Pois que por esse nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazer escrever. Não a toma, não a guia, atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Ele comanda uma informação não no cerebelo, no córtex cerebral, e o médium escreve normalmente como se escreveria. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. São esclarecimentos preliminares, porque um espírito comunicante, ele não substitui, né? Mesmo o mecânico, o espírito do encarnado, ele se aproxima e sintoniza com ele. É um problema de sintonia vibratória. Em tais circunstâncias, o papel da alma não é de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem por consciência do que escreve. Tem a consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Mas, sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. E, efetivamente, a distinção, às vezes, é difícil de fazer-se. Porém, pode acontecer-se que isso pouca importância apresenta. Todavia, é possível reconhecer seu pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Acontece com frequência, né? Parnaso de Além-Túmulo, Chico psicografou, sem demérito, ele não teria a capacidade de escrever aquelas poesias e foi processado pela família, né, do Humberto de Campos por plágio, né? Isso deu mais autenticidade ainda, porque os teóricos da literatura reconheceram que aquela era uma obra de Humberto de Campos pelo seu estilo, pela sua beleza, pela composição. Então reconheceram, a família processou legalmente o Chico, perderam, é claro. Não tinha jurisprudência firmada a respeito disso. Não tinha nada, e foi complicado. E como imaginar, sem nenhum demérito para o Chico, e o volume, né, a literatura que ele escreveu, uma pessoa, nenhum de nós, por mais letrado que fosse, teria esse leque gigante de competências. Então, isso é uma prova cabal, que é intuitivo, apesar do Chico algumas vezes ser mecânico. E tem provas fantásticas, né? Quando ele e Valdo Vieira, cada um em São Paulo, outro em Minas, cada um escrevia um capítulo do livro sem saber, e o livro se encadeava perfeitamente. Quer dizer, são demonstrações definitivas de que esse processo acontece e é fora da comunicação, do controle do médium. Matiz da comunicação. Eu trouxe um dado do nosso estudo que nós fizemos do Hermínio Miranda, por causa do médium intuitivo, porque o papel do médium mecânico é de uma máquina, né? Como se fosse uma máquina de escrever. O médium intuitivo age como faria um intérprete, né? Um tradutor. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele,
de certo modo, para traduzi-lo fielmente, e, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tão precisamente o papel do médium intuitivo. Lembra que a gente estudou o Hermínio Miranda no livro Devassando o Invisível, Diversidade dos Carismas, e até nós trouxemos esse tema à baila, e eu trouxe aqui um gradiente entre azul e amarelo, e Hermínio ressaltava o seguinte: a comunicação, o espírito está transmitindo na frequência azul, o médium vibra na frequência amarela. A comunicação é um matiz no meio disso, no meio do caminho. Quanto mais azul, menos influência do médium sobre o processo de comunicação. Quanto mais verde, mais o médium está influenciando. Se for totalmente amarelo, é anímico, não é mediúnico. Então, essa matiz acaba nos ajudando a entender porque há sempre uma pequena influência do médium no processo de comunicação intuitiva, muitas vezes até usado pela espiritualidade, porque ela conhece o seu cabedal de conhecimento e pode usar algumas sugestões suas para compor a obra como um todo, não tem nenhum problema, porque ela implica nessa combinação de ideias entre médium e o espírito comunicante, sendo que quanto mais, vou só terminar isso, quanto mais pura for a comunicação, ou seja, menor interferência do médium, o tom vai ser azul. Quanto mais interferência tiver do médium, vai ser amarelo. E a comunicação, no final, fica num tom de verde no meio do caminho. Por favor, Dionísio. Achei interessante você ter lembrado disso, Nelson, porque quando você falou isso, eu me lembrei de Evolução dos Mundos, a parceria do Chico com Valdo Vieira. Você vê que não foi casual. Valdo Vieira, sendo médico, tendo um profundo conhecimento já científico, ele facilitou muito para que todo aquele cabedal de informação que nos chegou naquela obra pudesse ser mais rapidamente colocado no papel, né? Com certeza, exatamente, é isso mesmo. E essa lembrança, porque o Valdo Vieira era um médico renomado, um cientista, né? E muitas vezes o conhecimento dele, que é legal, é legítimo, foi utilizado pela espiritualidade para facilitar o processo de comunicação, né? As competências do Chico, pelo menos nessa persona que ele esteve na última encarnação, não eram essas. E essa parceria com o Valdo foi muito feliz até o Valdo se perder nos desvãos da vida, né? No meio do caminho aí. Médiuns semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade do médium, da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo, quer dizer, ele está sendo inspirado e vai escrevendo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve. Quer dizer, é um processo simultâneo. Ele está escrevendo, tem uma ação mecânica, mas ele está consciente do que está escrevendo. À medida que as palavras se formam, há um sincronismo aí entre escrever e pensar. No primeiro, o pensamento vem depois do ato, médium mecânico. No segundo, procede. No terceiro, acompanha, porque quando eu sou intuitivo, eu recebo a intuição, depois eu escrevo. Eu tenho que maturar, né? Como eu vou quase que ser um tradutor. E eu sempre, quando falo de tradutor, eu lembro de um ditado italiano que diz traduttore traditore, né? O tradutor é um traidor, porque na medida em que ele vai interpretar, ele põe pitadas que não eram a do autor mesmo. E isso que é o princípio que a gente tem que tomar cuidado na mediunidade. No segundo procede, no terceiro acompanha, é simultâneo, é síncrono. Esses últimos médios são os mais numerosos, os semimecânicos. Médios inspirados. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído nos médiuns inspirados.
Aqui eu quis fazer uma parada, porque é o seguinte, quando ele fala que você está em êxtase, pode ser uma comunicação anímica, né? Eu, através de um processo anímico, posso acessar registros de memória de encarnações passadas, bastante antigas, e de repente dou aqui a falar francês para vocês, e eu não falo absolutamente nada de francês, não tenho nenhum conhecimento. A coisa mais sofisticada que eu falo é bonjour. Mas falo direitinho, né, Jesus? Bonjour, né? Perfeito. Eu não fiz o biquinho. Fiquei tímido, é que eu fiquei tímido. E você, no êxtase, produz. E produz coisas que não estão no seu conhecimento. Nem você sabe que sabe, e nem os outros sabem. Aí vão dizer, não, falou em francês, diversidade de carismas. É um espírito, num francês que se... Não, eu estou apenas acessando, né? Se vocês lerem do Hermínio também, Je suis Camille Desmoulins, ele conta a história da Revolução Francesa. Por dentro da Revolução Francesa, ele viveu isso na época, né? Então, nesse momento aqui, eu queria fazer só um cuidado que Kardec não teve, que é o seguinte: você pode incluir na categoria dos médiuns inspirados, mas pode incluir também na categoria das comunicações anímicas. Estes, como você vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, a um inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos a miúde cometemos o erro. E ele faz uma observação importante para nós: conselhos a miúde, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devemos tomar. Então, esse processo de comunicação e de inspiração, ele acontece permanentemente conosco, todos nós, todos somos médiuns, principalmente dos nossos mentores espirituais, nos auxiliando nas coisas mais comezinhas da vida, né? E ele fala dos espíritos protetores. Sobre esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então nós somos inspirados, isso é um alerta importante, permanentemente de ideias salutares, para que a gente tome decisões do dia a dia. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade. E muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem, como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Por que ele fez isso? A decisão a tomar no dia a dia, né? No dia a dia. E a compor é a criatividade, é o artista, é o cientista, né? Inspirações. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de qualquer momento utilizá-la. Se a gente não usa a qualquer momento é porque ela não estava disponível. E não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-la algures, que não no seu íntimo. Aí ele depende do seu mentor espiritual.
Também poderiam incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum, pessoas de inteligência mediana, e sem saírem do estado normal, sem entrar em êxtase ou qualquer estado diferenciado de consciência, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade, quer dizer, uma facilidade estranha de concepção e de elocução em certos casos. O pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam. Sob um impulso involuntário e quase febril, parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo, que você está com uma angústia, quer resolver um problema e vem a inspiração, né? E aí aqui tem muito mediunismo e animismo. Então eu peguei um trecho de Kardec, capítulo 19, que ele diz o seguinte: pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis, principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase, que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. Quer dizer, toda vez que a gente se desdobra do corpo físico, temos capacidade de acessar arquivos de memória ancestrais e nos manifestamos, e aí fica aquela confusão. No estado normal é mais difícil, quer dizer, se a gente está totalmente consciente, o processo anímico é mais difícil. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo, estudai e observai. Mas é muito complicado. Se você estudar e observar, você compreende, mas eu posso, num estado de êxtase, por exemplo, que é um estado de desdobramento bastante acentuado, acessar arquivos meus de memória, vidas passadas, antiquíssimas, né? E eu vou pegar um caso aqui, concreto, e demonstrar um conhecimento que todo mundo diz, puxa, é uma comunicação mediúnica, ele não teria capacidade de fazê-lo, mas fiz. Vou pegar um caso emblemático de inspiração e que não tem por acaso, né? Vamos falar aqui da penicilina de Alexandre Fleming. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental. Eu grifei porque nada acontece por acaso. Pelo médico e bacteriologista escocês Alexandre Fleming, em 1928. Então, a penicilina foi um marco na história da medicina, muda a história da medicina totalmente, e Fleming, pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, esqueceu seu material de estudo, todas as lâminas que ele tinha preparado, que estavam em cima da bancada, sobre a mesa, enquanto saía de férias. Ao retornar, o texto que eu peguei não falava, mas o Fleming deixou tudo na bancada e deixou as janelas abertas. Então entrou vento, chuva. Ao retornar das férias, observou que suas culturas de Staphylococcus aureus estavam contaminadas por mofo e que nos locais onde havia o fungo existiam halos transparentes em torno deles, indicando que este poderia conter substância bactericida. Ao estudar as propriedades desse bolor, identificado como pertencente ao gênero penicilino, percebeu Fleming que ele fornecia uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, como os estafilococos, responsáveis pelas manifestações de diversas doenças tão comuns e graves, e deu o nome de penicilina. Vocês acreditam que foi por acaso? Ele esqueceu a janela aberta? Sem chance de ter sido por acaso, né? Foi um trabalho da espiritualidade, ele estava no caminho, estavam inspirando ele naquele caminho, ele tinha que sair de férias, e alguém falou assim, sai rápido que você já está atrasado, e a janelinha ficou aberta. E quando ele viu, inspirado, você não pode supor, né, essas são aquelas probabilidades que, é que nem ganhar na loteria, eu nem jogo porque eu sei que eu não vou ganhar mesmo, a probabilidade é zero. Então ele fala sobre os homens de gênio, né? Fleming é um caso. Os homens de gênio, os grandes cientistas, os grandes artistas, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmo e de conceber grandes coisas. Quer dizer, essas pessoas, com esse preparo intelectual, eles são capazes de compreender sozinhos grandes coisas.
Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. Então, no mundo artístico e científico, você tem muitas vezes muita competência, mas uma determinada obra, uma determinada descoberta é uma ação da espiritualidade, e ele ali foi um médium intuitivo, né? Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mas não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em meu auxílio? E perguntas que Kardec traz que confirma essa tese da intuição. Que horas são? Dá tempo ainda. Qual é a causa primária da inspiração? Pergunta de Kardec. O espírito que se comunica pelo pensamento. Então, a inspiração é uma comunicação pelo pensamento. Eu vou no córtex cerebral. A revelação das grandes coisas não é o que constitui o objeto único da inspiração? Não. A resposta dos espíritos taxativa, não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às coisas mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz que não o faças, porque não correrás perigo, ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas a certo momento. E ele estimula, né, que a gente use e atenda à inspiração dos nossos protetores. Aí eu peguei um caso, né? Nós tivemos esse acidente aéreo, né, terrível, e quando vocês se lembram, o time da Chapecoense teve aquele acidente que morreram quase toda, né, a equipe da Chapecoense. O vice-presidente do clube catarinense, que é o atual presidente em exercício, Ivan Toso, teve um pressentimento e desistiu de acompanhar a delegação. Desistiu. Aí ele falando, eu estava na lista, mas não quis ir. Me deu um pressentimento e não quis ir. As pessoas me ligando, que era para ficar na história, porque a esperança é que o time, pela primeira vez, fosse campeão, né, da Taça Libertadores, que seria um feito enorme. Mas eu não fui. E aconteceu tudo isso. É difícil, quando recebi a notícia, não acreditei. Pensei que estava sonhando, disse Ivan em entrevista coletiva. Ele foi um intuído. Isso é um caso concreto, né? Ele não quis ir, todo mundo ficou contra ele, porque ele era o vice-presidente na época, não ia acompanhar o time que talvez se sagrasse pela primeira vez campeão da Libertadores, né? Levando para Chapecó e para Chapecoense um título de destaque, e ele teve aquela intuição, não vai, não foi e não desencarnou. Quem intuiu ele? Os mentores dele, está na fala de Kardec. E sobre a inspiração científica, o mundo científico considera que a inspiração é fundamental, né? E ela existe e é um processo importante na criação de arte, cultura e ciência. Isso é um tema debatido nos meios acadêmicos. E eu escolhi um filósofo em particular, que é o Henri Bergson, francês, porque a filosofia de Bergson põe a intuição na fronteira com a espiritualidade. Ele fala na espiritualidade. Então é interessante porque Bergson é um filósofo materialista, mas ele pesquisou muito a inspiração no meio da produção cultural, artística e científica, e ele entende que essa inspiração está na fronteira com a espiritualidade, na fronteira com a mística, sendo a intuição bergsoniana, como veremos, esforço, conversão do olhar, introspecção, mergulho no eu profundo, simpatia, imersão do inconsciente, inversão dos hábitos do espírito, torção da inteligência. A filosofia bergsoniana torna-se, do início ao fim, uma experiência de busca espiritual. Ele entendia que o ato da inspiração na produção era um ato espiritual.
de busca de modos de vida mais autênticos, mais belos, mais sublimes, mais morais. Isso são palavras do Bergson, né? E isso é um artigo da Folha de São Paulo que se intitulou, do Estadão, né? Não é a Folha. Intitulou-se na época Entre Intuição Filosófica e Experiência Mística. Na verdade, Bergson chegou à conclusão, é espiritual. Essa inspiração que nos ajuda na produção vem da espiritualidade. Isso não está em Kardec. Por isso que eu gosto de chamar esses conhecimentos, porque ele não está em Kardec. Kardec fala, artistas médiuns. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médiuns? Ele pergunta. Sim, porquanto nesses momentos a alma se lhes torna mais livre e, como que desprendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito. Olha só o que ele está falando aqui. A alma livre, quer dizer, há um desdobramento, recobre uma parte. Então ele está falando aqui de animismo, de suas faculdades do espírito. E recebe mais facilmente, então ele combina, né, as comunicações de outros espíritos que os inspiram. Então, nesse texto de Kardec, apesar dele não falar, está claro aqui uma combinação de animismo com mediunismo, né? Eu me liberto do meu corpo físico, me desdobro, tenho acesso a arquivos ancestrais de memória, estou num estado de quase êxtase, recebo com facilidade a comunicação dos meus mentores e componho ali a obra. Então, eu peguei um caso concreto para vocês, famosíssimo. A Dorothy Eddy era uma egiptóloga famosíssima. E como começa o processo dela? Ela levou um tombo na casa dela, um dia, menina, criança, com 5 anos, e entrou em catalepsia. O médico foi chamado com emergência e deu ela como morta. Falou, está morta, a família entrou em desespero e chamaram o serviço funerário e veio uma senhora para lavar o corpo dela para preparar para o enterro. Quando a senhora chegou na casa, que lhe indicaram o quarto onde estava o corpo da falecida, ela encontrou a menina sentada na cama brincando. Ela falou, não, ela está brincando, não, ela está morta. Aí o pai brigou com o médico, como que o senhor diz que está morta? Ele falou, mas está morta, não está morta. Na verdade, ela não estava morta, ela estava em catalepsia. E aí ela começou a lembrar de coisas, de vidas ancestrais no Egito. Então, depois desse período, ela foi levada por seus pais a visitar o Museu Britânico e a observar uma fotografia na sala de exposições do Templo do Novo Reino. A jovem Eddy gritou, ali está minha casa, esta é minha casa. Mas onde estão as árvores? Onde estão os jardins? O templo era de Sete I, pai de Ramsés o Grande. Então, ela viveu com Sete I, pai de Ramsés. Ela correu pelos corredores das salas egípcias, entre seus povos, como ela dizia, beijando os pés das estátuas. Após essa viagem, ela aproveitou todas as oportunidades para visitar as salas do Museu Britânico. Lá ela finalmente conheceu uma senhora egiptóloga que ficou impressionada com seu entusiasmo juvenil e a encorajou nos estudos dos hierógrafos. O que é legal na história da Dorothy? Ela vira uma egiptóloga muito famosa e toda vez que eles estavam escavando e pesquisando alguma coisa, o que tem de trás daquela parede, chamavam a Eddy e ela dizia, atrás dessa parede tem isso, 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 e quando eles abriam tinha exatamente o que ela dizia. É mediunidade? Não. Animismo. Ela está acessando arquivos de memória quando ela foi encarnada no Egito. E não foi uma encarnação, né? Ontem. Ela viveu conosco no século XX. É uma encarnação muito antiga, né? Na época de Ramsés. E ela lembrava com clareza, né? Ela era um fenômeno na egiptologia. Botei até a foto dela, uma senhorinha simpática ali. Deve estar bebendo uísque, porque ela é inglesa. Médium de pressentimentos. Hoje vai ter tempo para muita pergunta, hein? O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras.
Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos, mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. Eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal, que me marcou muito, tem muitos anos. Eu estava no trabalho, nessa época eu trabalhava na Telerge, e tinha uma discussão lá que queriam que eu exercesse uma determinada função que eu não queria exercer, então havia um conflito no ar, uma tensão, porque eu não queria atender lá os desejos da administração. E um dia eu estava em casa dormindo, apagado, e eu sonhei que eu estava trabalhando, eu estava no meu sonho lendo o jornal, e o chefão chegava e dizia para mim: preciso conversar contigo urgente, vai na minha sala. E virava as costas, saía, e eu ficava meio perplexo, fechava o meu jornalzinho e ia encontrá-lo, e no desfecho ele disse que eu tinha que assumir aquele cargo, que eu não queria assumir, e a gente tem uma discussão um pouco acalorada. Bom, acordei assustado, eu falei: pô, caramba, que sonho maluco, contei para a Nelly e fui trabalhar. E eu era viciado em ler Jornal do Brasil, né? De manhã eu tinha que ler o Jornal do Brasil. E sentei na minha cadeira lá, abri o Jornal do Brasil, estou lendo lá meu jornalzinho do Brasil, tranquilamente, lógico, no horário de expediente, e ele chega. Aí foi aquele frisson, né, na área, porque eu estava lendo jornal, no horário de expediente. Aí eu olhei para a cara dele, fingi que não vi, continuei lendo jornal, né, não podia dar. Aí ele me chamou: Alcir, preciso que você vá na minha sala, preciso falar contigo urgente. Aí veio um sonho na cabeça. Eu falei: não acredito. Fechei o jornalzinho e a discussão foi exatamente a discussão do sonho. Eu tive com ele a mesma discussão, foi réplica. Eu já estava até bem preparado, porque repetiu o sonho, né? Deu certo, porque eu estou aqui hoje, tá vendo? Mas foi complicado na época. E eu sonhei no mínimo detalhe, até o jornal. Eu estava lendo o jornal, no sonho, estava lendo na realidade. Ele chegou, falou exatamente o que tinha falado para mim no sonho. Quer dizer, premonição é uma coisa, só aconteceu essa vez, mas foi muito interessante. Acabou. Agora perguntas. Vou pedir o Edmundo para parar de transmitir, para vocês não ficarem tímidos. Diz que vocês são muito tímidos, né? Então, perguntas. Esse tema tem 10 minutos. Vamos lá. Sobre mediunidade. Ah lá, dá para ela. Liga aí. Ligou? Ligou, Edmundo? Oi, Sarinha. Qual seria a mediunidade, o tipo de psicografia do Chico Xavier? Cara, eu acho o seguinte, eu acho, né? Eu peguei um exemplo concreto, que ele é médium mecânico, né? Porque ele afirma que é semimecânico nesse Parnaso de Aletum. No Palácio de Aletum ele alega que é semimecânico. Perdão. Mas ele, eu acho que tinha todas as... mas eu acho que ele tinha todas as outras formas dos outros tipos de mediunidade também. Ele acho que tinha intuitiva, mecânica e semi. Eu acho que ele tinha as três, mas ele afirma isso no... Sara, eu concordo, ele quer falar lá no fundo, você leva lá para ele? Eu concordo com você, gênero, número e grau, por isso que eu ia dar a minha opinião, porque não tem isso catalogado, não tem nenhum documento. Mas o Chico tinha todas essas competências, né? Até de efeitos físicos, ele fez com o Peixotinho várias experiências fantásticas. O Chico tinha uma mediunidade muito dilatada, né? Muito aperfeiçoada,
e ele, quando precisava, era mecânico, como foi no Pinga Fogo. Ele foi semimecânico quando psicografou Parnaso do Além-Túmulo. Ele era inspirado muitas vezes na obra que ele fazia. Eu concordo com você, eu tenho essa minha visão. A minha visão eu compartilho contigo. Ele tinha todas essas facetas, e como a Gesilda enfatizou, ele tinha outras competências mediúnicas que, além dessa, inclusive não perseverou nas materializações porque Emmanuel puxou a orelha dele. Não deixou. Falou, chega, acabou a brincadeira. É isso mesmo. Como a Edna está virando um espetáculo. É só psicografia. Você não há lugar nenhum. Que essa obra que ele produziu, que foi maravilhosa. É uma história do Divaldo, que uma vez ele contou, achei fantástico. Não, é uma história do Divaldo, que ele disse que estava dando uma palestra, eu acho que era na França. Aí ele não tinha nada, resolveu andar, passear pelo local que ele estava. Aí ele entrou numa rua, aí ele, ao passar, ele viu que conhecia um convento, uma coisa da religião católica, que chamou muito ele. Aí ele quis visitar. Aí a chefona falou que ele não podia ir porque não tinha nenhum homem. Elas estavam sozinhas. Então ele marcou, ela falou que amanhã você pode vir que vai estar um padre aqui. Eu só venho. Aí ele foi. Aí visitou, percorreu. Aí ele falou que conhecia aquilo há muito tempo. Aí a madre, a chefona, falou para ele, estamos com um problema aqui. A pedra de inauguração não achamos. Aí ele falou, aí ele indicou o local. E estava lá a pedra. E aí ele disse que depois virou amigo da madre, se comunicava em carta com ela e tudo. E ele, que você está falando da mediunidade, ele reviu o passado dele. Ao passar por ali, ele... Reforçou aquilo que falou. Nós temos as manifestações mediúnicas e anímicas. Pensei até que você fosse contar um outro caso de Divaldo na França, que Divaldo estava bastante confiante na sua capacidade e na sua comunicação com a espiritualidade, e ele ia fazer na França uma apresentação e resolve fazer gazeta e não se preparar, e chegou lá, nada preparado, fez uma prece, e Emmanuel falou assim, é contigo, meu amigo, não conte comigo hoje, se vira. Joana, né? Foi Joana, né? O Divaldo foi convidado para ser paraninfo de uma turma que estava se formando, né? E todo mais jovem, né? Todo serelepe, né? Tudo bem, eu falo, sempre falo, né? E não preparou nada, simplesmente foi. Ao chegar lá, né? Ele ficou esperando, né? Olhava para um lado, olhava para o outro, chegou a hora dele falar, dele fazer a sua exposição, e ele disse assim, Joana? E ele disse, Disse assim, cadê? Ele disse assim, você que foi convidado para fazer a palestra, não eu, então se vira. Porque, não, mas isso é uma lição para a gente mesmo, entendeu? Até a Gesilda tem um caso desse contado do doutor Valente, não é, Gesilda? Que ele era muito assessorado pelo mentor dele, né? E chegou um deles assim, olha, toma a direção, porque o trabalho é teu, né? Eu intuo, mas você é quem tem que fazer. Essa história do Divaldo está no filme, né? No início do exercício da medicina, ele muito jovenzinho, aqui na rua Luiz Figueiredo, né? Em que o consultório absolutamente vazio, sabiam que ele era espírito. O primeiro caso que ele atende, chega uma mulher, acompanhada da vizinhança toda dela, com uma criança. Assim, papai olhou e falou assim, vou dar meu primeiro óbito, essa criança está morta. Ela disse que ela estava amamentando, teve uma briga horrorosa com uma lavadeira, uma coisa assim. A criança, naturalmente, ficou intoxicada, deu um suspiro e entrou numa catatonia. O papai, quando viu aquilo, disse, meu Deus do céu, eu vou dar o meu primeiro... E todos assistiram, o papai pediu assim,
por favor, se retira. Lembrei, não comparando com Jesus, mas fica só a mãe e seu filho. E lá fora todo mundo aguardando. Quando ele disse assim, não tenha nada que fazer, Abelardo da Silva do lado dele faz, meu filho, aplique passe longitudinais, até ela respirar. E papai aí se ajoelhou e começou, banhado em suor. Quando a criança respirou, foi o primeiro caso. A partir daí, ele foi visto como um curandeiro. Perguntava assim, doutor Valente, quando atendeu você, estava com anel ou sem? Quando ele está com anel, é o padre Cícero. Mas o que eu quero dizer é que ele, a partir daí, criou um elo profundo, naturalmente, com Abelardo. E ele, muitas vezes, no campo da medicina, disse assim, e agora? Aí Abelardo falou assim, aqui, meu filho, você estudou, a competência agora é sua, nos momentos dramáticos nós estaremos intuindo, mas exerça a medicina. Então, é esse o caso. E eu acho que essa coisa da gente se preparar também numa palestra, às vezes você tem um cabedal muito grande, não tenha dúvida alguma. Se houver um improviso, você vai falar. Mas na medida em que você tem um compromisso, seja de ordem, qual seja, você estuda, não estuda, Alcir, para ser brilhante do jeito que você é? Olha o que eu falei, hein? Não, mas eu estudo mesmo. Vou contar para vocês aqui. Não é isso? Na segunda-feira, não, estou aqui. Tá. Ai, perdão, seu Tem que desligar o seu. A Leuda testemunha aqui que ela estava comandando o trabalho. Eu estava em casa, 10 horas da manhã, e a Sueli me ligou com uma vozinha assim. Falei, que foi, Sueli? Estou passando muito mal, estou muito doente. E a minha palestra é hoje. Aí eu falei, tá legal, Sueli. Ela falou, não, mas não fica preocupado não, a palestra está preparada, você passa aqui em casa, ela mora relativamente perto da minha casa e apanha meu material. Eu falei, não se preocupe, eu não vou conseguir falar, porque como eu construo uma palestra, eu não me prendo ao que está escrito, eu crio uma linha de raciocínio e abordo, né? Eu falei, não. Aí a Nelly falou, e agora? Eu falei, vou me virar, né? De 10 a meio-dia eu fiquei ali, preparei uma palestra bem organizadinha. Eu falei, bom, vai ser legal, vai dar certo. Viemos aqui, a Leuda abriu e tivemos um show de pirotecnia da Light, que foi um escândalo, ficamos sem energia nenhuma e eu sem meu PowerPoint. Eu falei, e agora, senhor? E deu certo, né? Deu certo. Falei, mas estudei. Se não tivesse estudado, seria muito complicado. Teria sido muito, porque se você não se prepara, e foi bacana que a gente viu 2 casos, né? Um caso de animismo, em que ele relembrou onde é a pedra fundamental do convento lá, que ele visitou porque ele tinha vivido ali, e o caso que ele foi paraninfo da escola, que se confiou na mediunidade, e Joana de Anjos falou assim, meu amigo, se vira, você não se preparou, deu um tapinha na mão dele, e agora você foi convidado, a bola é sua, Tafarel. E ele ficou em palpos de aranha. Então, eu acho que nós vamos ter sempre, só para encerrar, porque aí agora o meu tempo acabou, esse matiz, né, dos médiuns inspirados. Nós somos, a maioria, semimecânicos, mas muitos inspirados, e você tem uma composição entre a sua contribuição e a contribuição do espírito comunicante. Quanto menos nós interferirmos, mais pura, melhor é a mensagem. Pois não. Assim, e na medida que você se prepara, fornecendo material, vem inspiração em nome disso. Na medida que você fornece esse material, através do... Não, eu vou me preparar. Não, eu já sei tudo, eu já falei... Não, se prepara. Na hora, por via inspirativa, aquilo, não sei se é com vocês, se dilata. Muitas vezes você perde o controle daquilo, o pensamento é célebre, vai muito rápido, às vezes eu tenho... Quem me prepara para o PowerPoint diz que às vezes eu não sigo, porque às vezes quando eu me perco, mas não é isso. É que aquilo vem de maneira assim, muito rápida, mas você forneceu o material. O brilho não é isso, é você fornecer toda essa argamassa em nome da qual o mundo espiritual vai atuar. Aí isso é um convite também à não vaidade, né? A você compreender que eles nos auxiliam, mas que a gente tem que fornecer o melhor da gente, né? Eles, inclusive, usam essa bagagem sua na comunicação, são contribuições que, teoricamente, são suas, mas que eles estão usando porque você se preparou, né?
Sem transpiração, sem trabalho, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Em tudo na vida, né? E na mediunidade também, você tem que se preparar muito, tem que estudar, tem que refletir, dar o seu pedaço, e a espiritualidade faz o resto, nos ajuda, nos ampara, nos sustenta. E Kardec faz uma advertência aqui muito importante, né, durante esse capítulo, e que eu usei o exemplo do vice-presidente de futebol da Chapecoense, porque os nossos mentores nos inspiram a todo o tempo, nas coisas ali do dia a dia. É só ouvir. Essa é uma sabedoria que a gente não pode deixar passar batida. Obrigado. Um grande abraço.